Fala rapaziada, ligada aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Tô chegando aqui no Vasco Connection, logicamente, primeiro para atualizar todos vocês em relação às informações do Eduardo Ferrari, meu amigo, meu irmão, onde eu converso todos os dias, acabei de falar inclusive com ele agora há pouco. Está se recuperando, está no hospital, a sua família também está com ele. Daqui a pouco vai voltar aqui a fazer os vídeos, mas mande suas orações, as suas preces, as suas rezas em relação à saúde do Eduardo. Se Deus quiser, daqui a pouco já vai estar aqui novamente gravando os vídeos, atualizando você, mas a gente vai ficar aqui sempre na oração de que tudo ocorra bem, que ele esteja rapidamente recuperado e possa participar aqui do Vasco Connection. Mas eu chego para deixar você aqui também atualizado em relação às informações do Vasco e eu peço para você se inscrever aqui no Vasco Connection, mais de 111 mil inscritos, então se inscreva aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, copia lá, dá essa moral para o Vasco Connection, vamos fortalecer essa parceria aqui também, para também deixar o Eduardo um pouco mais feliz, com mais motivação, para rapidamente ficar recuperado e bater um papo com a gente. Falando do Vasco, que se reapresentou hoje pela manhã, lá no CT Moacir Barbosa, comissão técnica completa, e aí o torcedor do Vasco ficou ávido em relação a alguns jogadores se reapresentaram ou não. Eu vou deixar aqui você atualizado. Se reapresentaram jogadores, por exemplo, como Luca Orediano, que todo mundo ficou nessa dúvida se ele viria ou não. Foi, chegou ao CT Moacir Barbosa, se reapresentou, está fazendo todos os exames também. Além dele, Gabriel Peck e Marlon Gomes se reapresentaram, só que os dois não vão viajar a partir de terça-feira para o Uruguai, em Ponta del Este, onde o Vasco vai fazer a sua pré-temporada, por conta deles irem para segunda-feira para a seleção brasileira pré-olímpica e por isso não vão participar da pré-temporada do Vasco. Os dois jogadores da base que estouraram a idade também se reapresentaram, junto com o elenco, casos, por exemplo, de Marlon Santos e também o Matheus Julião, além dos goleiros Cadu e Pablo. Informação importante: Bruno Prachedes não se reapresentou. O Vasco ainda está em negociação com o RB Bragantino em relação a essa situação do jogador. O Vasco quer um empréstimo por mais um ano e também cair um pouco a questão do preço do passe fixado. O Red Bull Bragantino quer 5 milhões de dólares, o Vasco quer diminuir para 3 milhões. Então essa negociação ainda está em andamento e por isso o Prachedes, que ainda não tem contrato com o Vasco, não se reapresentou. Mas ontem, por exemplo, ele estava na Barra da Tijuca com outros jogadores do Vasco, numa academia, mantendo a forma física. Então assim, ele está no Rio de Janeiro esperando o desfecho dessa negociação para poder se reapresentar ao Vasco e quem sabe até participar da pré-temporada. Dois jogadores também não se reapresentaram, o atacante Figueiredo e o lateral esquerdo Jefferson. Jefferson praticamente com a rescisão de contrato muito bem encaminhada, ele que estava emprestado ao Vasco até o meio do ano desse ano, mas já está com essa situação bem resolvida, vai voltar ao Atlético Goianiense e o Dragão vai negociar com outro time. E o jogador Figueiredo, o atacante Figueiredo, está bem também encaminhado. O empréstimo dele para o Curitiba não se representou, está indo para a capital do Paraná para se assinar o contrato de empréstimo com a equipe do Curitiba e disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Outras informações importantes: ontem chegou à noite aqui no Rio de Janeiro o lateral zagueiro Robert Rojas, paraguaio, 27 anos, chega por empréstimo ao Vasco. O Vasco pagou R$900 mil por esse empréstimo. O jogador chega com um ano de contrato e, no final, o Vasco vai poder exercer, se quiser, a obrigação de compra desse jogador. Na verdade, a obrigação de compra desse jogador junto ao River Plate. O jogador que foi pedido pelo próprio técnico Ramon Dias chega para poder fortalecer o sistema defensivo do Vasco. E muitos jogadores do Vasco ontem chegaram ao aeroporto do Galeão, principalmente os jogadores estrangeiros, mas também Léo Jardim, o Jair, o próprio Emiliano Dias. A gente registrou lá no canal e a gente registrou um papo com Pablo Verratti, centroavante do Vasco, artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele falou com a nossa reportagem lá no canal Atenção Vascaínos e eu vou reproduzir aqui para vocês o papo com Pablo Verratti no aeroporto do Galeão, na chegada dele ao Rio de Janeiro ontem para se reapresentar ao Vasco nessa manhã de sábado. Para os ímpios do Vasco, seria a expectativa para essa temporada 2024? A gente tem uma temporada por delante muito importante, muito difícil.
Pero bueno, pensando primero en la pretemporada, que creo que va a ser una parte fundamental de lo que sea el año en general. Deu para descansar, Verret? Eu quero saber qual é a expectativa em si. Enfim, agora com mais tempo de adaptação aqui, você não chegou agora no susto, agora vai ter tempo de treinar, pré-temporada, qual a tua expectativa? Se já chegou no susto, marcou 10 gols, imagina agora com bastante treino de adaptação. Las expectativas son las mejores. Siempre que comienza un año uno se pone las metas muy altas y bueno, creo que Vasco tiene que pensar en eso, en pelear cada torneo que toque jugar y creo que tiene que estar preparado y creo que todos lo vamos a estar. ¿Okay? Graças. Tá aí o atacante Pablo Verret com muita confiança, sabendo que vai ser um ano muito difícil para o Vasco, um ano complicado, mas é claro, mas um ano que o time pode fortalecer ainda mais. Fez um bom segundo turno do Campeonato Brasileiro e a expectativa é muito grande que esse time possa evoluir ainda mais com peças novas. Já chegou, como eu disse, o Robert Rojas, chegou também o João Vitor no última quinta-feira, ou seja, o Vasco vem trabalhando para buscar outros reforços. O Vasco, inclusive, está no mercado ainda, quer buscar outras situações de reforços. Tem a questão do primeiro volante, o lateral esquerdo reserva para o Lucas Piton, os próprios jogadores de lado de campo, Payet, que também já se reapresentou, está bem fisicamente, pode ajudar bastante o Vasco no ano de 2024. Expectativa muito grande em cima do Dimitri Payet, esse francês. Então o Vasco vai buscando peças no mercado para fortalecer ainda mais o seu time para visar a temporada 2024. Já o time sub-20 do Vasco, jogando a sua estreia na Copinha, não foi bem. O time do técnico William Batista empatou ontem contra a equipe do Macapá na estreia em 1-1. Partida muito ruim do time do técnico William Batista, os jogadores dispersos. Saiu um gol logo no início, com 1 minuto e meio. Um cruzamento da direita, o goleiro da equipe do Macapá se enrolou todo e acabou fazendo um gol contra. E aí parece que deu um ar de superioridade em relação aos jogadores do Vasco. E aí jogando uma bolinha muito ruim. O gramado sintético também não ajudou, atrapalhou bastante o time do Vasco. Mas também não é tão desculpa assim. O time foi horripilante na partida de ontem, e aí empatou em 1-1 no finalzinho, acabou tomando o gol de empate do Macapá. O Vasco volta a campo no dia 8, às 3h15, contra o Potiguar, jogo às 3h15 da tarde, com transmissão pelo Sport TV para todo o Brasil. O Vasco precisa vencer essa equipe para pensar em classificação para a próxima fase. O Vasco está no grupo 29, ocupando ali a segunda, terceira colocação do grupo, já que o time, o Guarulhos, venceu a sua partida contra o próprio Potiguar por 4-0 e lidera o grupo 29. O Vasco do técnico William Batista, como eu disse, volta a campo dia 8. O time elenco do Vasco viaja na terça-feira, dia 9, para a Ponta del Oeste. A gente ainda não tem informação de quais jogadores ficarão no Rio de Janeiro, por exemplo, para iniciar o Campeonato Carioca, quais jogadores vão viajar para o Uruguai, visando essa pré-temporada. Ainda vai ser decidido nesses dias, junto com a comissão técnica. O Alexandre Matos, também o executivo de futebol, é aguardado no Rio de Janeiro nas próximas horas para poder ter essa conversa junto com a comissão técnica para definir o grupo que ficará no Rio para disputar o Campeonato Carioca e o grupo que vai para o Uruguai fazer a pré-temporada lá em Punta del Oeste. Tem pré-temporada que o Vasco tem 2 partidas, dia 18 e dia 21, torneio preparatório visando a temporada 2024. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você que está aqui no Vasco Connection. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo. Vamos ajudar nosso parceiro Eduardo Ferrari a aumentar ainda mais o número de inscritos, a aumentar também a possibilidade de chegar a outros vascaínos e, claro, manter os pensamentos positivos, sua fé, sua oração, sua prece em relação à saúde do nosso parceiro Eduardo Ferrari, que ainda está internado, mas se Deus quiser, daqui a pouco vai estar conosco, vai poder participar também, ver jogos do Vasco em São Januário. Se Deus quiser, vai ocorrer tudo bem e ele com certeza vai estar aqui já com a gente, batendo papo, trazendo informação do jeito dele, aquele jeito explosivo do Eduardo Ferrari, que a galera gosta. Daqui a pouco vai estar aqui no canal Vasco Connection. Quero agradecer a galera que está aqui e agradecer também a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima. E eu volto a qualquer momento aqui no Vasco Connection. Valeu, fui!